noite é uma palavra que ela precisa ser todo ano repetida. É um assunto muito importante. Todos os crentes precisam ter esse assunto, conhecer bem o sangue, como eu costumo dizer. E eu creio que nesta noite Deus vai falar contigo. É importante que você entenda bem aquilo que Deus vai falar conosco, amém? Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. Um assunto muito importante. Muitos ouvem sempre falar sobre esse capítulo, mas às vezes não é muito bem explicado, e nesta noite eu quero explicar bem a vocês. É um assunto de suma importância para cada crente. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. Todos acharam? Diz assim um texto sagrado: finalmente, fortaleçam-se do Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Vamos orar. Senhor, este assunto é tão importante, ó Deus, e às vezes mal compreendido. E nesta noite, o Teu Espírito Santo possa me usar. Os estudos que eu fiz, preparo que os Teus filhos saiam daqui fortalecidos, para que a cada dia eles possam combater bem essa guerra que existe contra nós. Nos abençoa nesta noite, através da Tua palavra, através da exposição da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode sentar. Bom, Paulo, depois de falar de tantos assuntos nesta carta, como assuntos como redenção, assuntos como penhor do Espírito, assuntos como a nossa posição em Cristo, assuntos como reconciliação com Deus, unidade do Espírito, santidade, ser cheio do Espírito Santo, submissão, relacionamento entre homem e mulher, relacionamento entre pais e filhos. Paulo agora, de maneira proposital, vai falar de um tema muito relevante para aquela igreja e muito pertinente para todos os crentes em todas as épocas. Paulo vai começar a falar da batalha
suficiente. Na verdade, Paulo vai terminar a sua carta com esse tema, para mostrar que existe uma guerra para todos aqueles que querem viver da maneira que ele ensinou. É como se tudo aquilo que ele ensinou em toda a carta seria necessário colocar em prática o que ele vai ensinar agora. Então, nós somos salvos? Sim, mas há uma batalha contra nós, os filhos de Deus. Isso é um fato. De fato, fomos selados com o Espírito Santo? Sim, mas mesmo assim existe uma guerra contra nós. De fato, estamos em uma nova posição em Cristo? Sim, mas existe uma guerra contra nós por causa desta posição que você se encontra. Nós somos reconciliados com Deus, sim, mas mesmo assim há uma guerra contra nós. Então ele diz no versículo 10, finalmente, ele começa falando finalmente, ou seja, eu termino esta carta falando para vocês, é isso que ele está querendo dizer: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Observe que Paulo não diz a luta de vocês, ele diz a nossa luta. E a primeira coisa que eu chamo a sua atenção nesta noite é que nós cristãos temos uma guerra para lutar, isso é um fato, não podemos negar isso. E essa luta não é contra pessoas, mas sim contra Satanás e os seus anjos. Satanás usa pessoas, mas a luta é contra ele. Observe que Paulo cria todo um contexto de guerra, um contexto de batalha. Então ele usa termos como armadura, cilada, luta, couraça, escudo, capacete, dardos, espada. Paulo está preso em Roma e guardas do exército romano estão à sua frente. Ele está vendo esses homens vestidos com essa armadura e certamente ele sabia como eram as guerras romanas. Então ele começa fazendo um paralelo de como eram as guerras, de como eram essas batalhas e como eles defendiam, e aplica isso de uma maneira espiritual, trazendo verdades relevantes para os crentes daquela época e para todas as épocas. Meus irmãos, nós travamos uma luta a cada dia, e é uma luta espiritual. Mas talvez você diga: mas pastor, você está exagerando. Eu não vejo essa luta, eu não vejo essa batalha contra a minha vida. Para mim, olha, tudo tranquilão. Se você não tem enfrentado esta luta diariamente, sinto informar que existe alguma coisa muito estranha com o seu cristianismo. Sinto informar que você não está vivendo um cristianismo autêntico, pois ninguém que procura viver uma vida de oração, uma vida piedosa, uma vida de santidade, que procura crescer espiritualmente, conhecer as Escrituras, vai se livrar dessa batalha. Satanás não é tolo para ver um crente buscando ver uma vida de oração, buscando ver uma vida piedosa, crescer espiritualmente, buscar uma vida de santidade, ser um conhecedor das Escrituras e não agir contra este Filho de Deus. Satanás não é tolo, por sinal, ele é muito inteligente. Ele tem uma sabedoria acumulativa. Meus irmãos, não despreze esta guerra, pois a coisa é muito séria. Muitos soldados de Cristo Satanás conseguiu derrubar. Não estou falando de que esses perderam a salvação, não é isso que eu estou dizendo, mas muitos desses estão utilizados dentro do reino de Deus, pois Satanás os atacou e esses não estavam bem preparados e caíram e ficaram prostrados. Meus irmãos, a profecia de Gênesis, capítulo 3, versículo 15,
eu vou ler para vocês, que diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Isso já ocorreu lá na cruz. O que Satanás conseguiu apenas quando Jesus foi feri-lo no calcanhar, isso aponta para os sofrimentos que Jesus passou, mas Jesus feriu a cabeça da serpente. Uma linguagem metafórica. Meus irmãos, nós estamos em uma guerra, em que a vitória já é nossa, já está garantida, sim. Satanás não pode fazer mais nada em relação à nossa salvação, ele não pode. E esse era o propósito desse guerreiro do mal, ou seja, impedir que o homem se reconciliasse com Deus. Por isso que ele fez de tudo, para que Jesus não chegasse lá na cruz e morresse por nós. Pois aprove a Deus salvar o homem através da cruz e através do seu Filho Jesus Cristo. E foi na cruz que se cumpriu Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15. Agora entenda o que eu vou lhe dizer. Eu fui estudar um pouco sobre cobra. Quando uma cobra perde a cabeça, mesmo assim o seu corpo continua se mexendo e existe ainda a possibilidade dela picar, mesmo com a cabeça cortada. Interessante isso. Existem os impulsos elétricos na cobra que mesmo depois da cabeça cortada ela pode picar. Por sinal, na internet tem casos de pessoas que morreram com picada de cobra após ela estar com a sua cabeça cortada. Olha só que coisa interessante. Meus irmãos, é verdade, Jesus feriu a cabeça da serpente, sim, mas mesmo assim ela ainda continua agindo por um determinado período. A metáfora de Gênesis 3,15 aponta para a cruz, aponta para a destruição de Satanás, que Hebreus 2,14 fala, mas ele ainda não foi lançado no lago de fogo de Apocalipse capítulo 20, versículo 10, que diz: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Ou seja, é o já e o ainda não que se usa na teologia. Ele já foi destruído, mas não totalmente. Enquanto isso, ele continua agindo mesmo nesse estado, e com isso tem atingido muitos crentes. Mesmo desta forma, ele continua guerreando contra nós. Isso é um fato. Meus irmãos, muitos crentes foram atingidos por Satanás e por conta disso estão estacionados em suas vidas espirituais, ou seja, esses não conseguem crescer espiritualmente. E para estes, como eu falei hoje pela manhã, servir a Deus é um fardo. Vir à igreja é cansativo. Louvar a Deus é um fardo. Estudar a Bíblia não é relevante. São crentes que não conseguem usufruir dos benefícios da salvação, que são tantos. Crentes que só andam desanimados, tristes, pessimistas. Meus irmãos, a Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Glória a Deus por isso. Que nação é essa? A igreja, ou seja, eu e vocês. Meus irmãos, que nação nessa terra tem os benefícios que nós temos? Que povo nessa terra pode usufruir o que nós usufruímos? Qual o reino que tem o rei como o nosso? Qual a força militar que tem o general como o nosso? Por isso Satanás luta contra as nossas vidas. E nesta noite, com a graça de Deus, eu quero te ensinar a permanecer firme diante dessa guerra. Quando Jesus ele nos salvou, Ele nos deixou em uma posição de firmeza. A questão agora é permanecer firme. Como? Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina. Portanto, se você se encontra derrotado nessa batalha contra Satanás, você pode se erguer hoje. Se você colocar em prática, eu vou te ensinar nesta noite
o inferno jamais conseguirá te derrubar completamente. Sabemos que em uma guerra existe a possibilidade de você ser ferido. Isso é normal. Então, nessa guerra, há momentos que somos feridos, atingidos por Satanás, pois nessa guerra é inevitável nós sermos atingidos por ele, pois não somos perfeitos. Até Jesus foi ferido por ele, pois a profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz: eis que ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Fala dos sofrimentos que Jesus passou pelas artimanhas do diabo. Mas o que Paulo nos garante é que se nós nos revestirmos com toda a armadura de Deus, conseguiremos permanecer firmes e inabaláveis. E a primeira coisa que Paulo diz é no versículo 10: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Mas o que significa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder? O que significa isso? Meus irmãos, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder é justamente se revestir da armadura de Deus. É isso que ele está querendo dizer. Pois veremos nessa noite que todas as peças dessa armadura estão interligadas com o Senhor Jesus. São peças geradas por Ele, por isso que logo em seguida, ao verso 10, Paulo diz no verso 11: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Agora, a condição para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo é se revestir de toda, não apenas de uma parte, mas de toda a armadura de Deus. Não adianta apenas termos parte dessa armadura. O nosso inimigo é um inimigo experiente, estrategista, guerreiro, que nos conhece muito bem, e para enfrentar teremos que estar bem preparados. Versículo 12 a 13, Paulo diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, por conta disso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Observe que detalhe importante no versículo 13: essa armadura nos deixará resistente no dia mau, ou seja, no dia da guerra, e mais, ela nos mantém inabaláveis depois da guerra. Alguns crentes até vestem esta armadura e resistem no dia mau por algum período, só que muitos depois não usam mais essa armadura e com isso não permanecem inabaláveis. Meus irmãos, a guerra contra Satanás, ela não tem trégua. A luta é constante, dia a dia. Satanás, ele conhece as suas fraquezas, é um estrategista e sabe como nos atingir. Ele sabe que não pode tirar a salvação que foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário, então ele vai fazer de tudo para que você leve uma vida rasa diante de Deus. Já que ele não pode tirar a sua salvação, ele vai fazer de tudo para que você seja um crente superficial. Qualquer sinal de guerra já é suficiente para te derrubar. Ele vai atacar seu casamento, ele vai atacar os seus filhos, ele vai criar terror psicológico, ele vai procurar te deixar triste, ele vai fazer de tudo para te tornar um crente mundano, ele vai trabalhar para que você não usufrua de todos os benefícios que Jesus conquistou na cruz. Então, nessa noite, vamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, ou seja, vamos nos revestir com toda a armadura de Deus. E ele começa agora a falar sobre esta armadura. Versículo 14, ele diz: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Ou seja, Paulo vai começar a mostrar por etapa
como se manter firme. E a primeira coisa que ele diz é: mantenham-se firmes, cingindo-se, ou seja, arrume-se com o cinto da verdade. É uma metáfora. Meus irmãos, o cinto era o que prendia a couraça do soldado. Senão ela poderia ficar solta e atrapalhar a sua movimentação, a sua locomoção. Ele também era preso à espada, ou seja, o cinto era a base dessa armadura. E Paulo faz o paralelo e diz que o cinto é a verdade e devemos nos cingir com ela. Mas que verdade é essa? Que verdade é essa que Paulo está falando? Alguns intérpretes dizem que essa verdade é a nossa verdade. Ou seja, se você for um homem ou uma mulher que fala a verdade, você dessa forma estará cingindo-se com essa verdade. Se você falar a verdade sempre, ou seja, um homem de verdade, que não mente, ou uma mulher de verdade, assim estaríamos nos cingindo com a verdade. Alguns teólogos defendem isso, mas isso não faz nenhum sentido. Por quê? Porque somos muito imperfeitos, a nossa natureza é terrível, sem falar que Paulo deixa claro que a armadura é de Deus. Portanto, essas peças, ela vem de Deus. Então, que verdade é essa? João capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa verdade é Jesus. Essa verdade é Jesus, e contra essa verdade Satanás não pode. Aí sim, colocar o cinto da verdade, o que seria isso? É imitar a vida de Jesus. Mas pastor, agora o senhor pegou pesado. Imitar o Senhor Jesus, isso é utópico. Utópico nada. Por sinal, essa é uma maneira mentirosa do diabo de colocar na sua cabeça que imitar o Senhor Jesus é algo utópico, ou seja, que nós não podemos imitar o Senhor Jesus. Paulo disse o seguinte: torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se Paulo, que era um miserável pecador, como eu e você, conseguiu imitar a Cristo, eu e você também podemos. Amém? Então a verdade aqui é Jesus. Seria imitar o Senhor Jesus Cristo. Então a primeira peça é esse é o cinto da verdade. Segunda peça, versículo 14: ainda assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Couraça da justiça. A couraça era feita de couro, por isso o nome couraça. E alguns também tinham a lâmina de ferro. A couraça tinha como propósito proteger os órgãos vitais, como o coração, por exemplo. Para alguns intérpretes, essa metáfora Paulo está usando para falar da nossa justiça. Mas, mais uma vez, esses teólogos que dizem que a nossa justiça estão errados, porque não faz nenhum sentido Isaías falando sobre a nossa justiça. Ele diz o seguinte, Isaías 64:6: somos como impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. O trapo imundo aqui é o absorvente. A nossa justiça, o profeta diz, é como um trapo de imundícia, é como um absorvente que a mulher usa, ou seja, não presta. A justiça que Paulo está se referindo é a justiça de Cristo que foi imputada em nós. Romanos, quero que você abra para você acompanhar esse versículo. Romanos 3, do 23 ao 26. Essa é a justiça. Essa é a couraça da justiça. Romanos 3, 23, 26. Marca aí na sua Bíblia para você mostrar esse versículo para o diabo. Muitas vezes ele vai se aproximar de você. Romanos 3, 23, 26 diz:
Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 26. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A couraça da justiça, Paulo está falando da justificação. O que é a justificação? É você ser considerado justo diante de Deus. Quando Ele te salva, Ele te justifica. Nós, diante de Deus, somos considerados pessoas justas, não pelas nossas obras, mas pela graça de Deus. A justiça de Cristo está imputada em nós. Essa é a couraça da justiça. Meus irmãos, sabe aquele dia, preste atenção nisso, que você acorda e ouve aquela voz interior dizendo: você não presta, você é um miserável pecador, você pecou de novo. Ou então aquela tristeza que você não entende, aquele desânimo, aquela voz: você perdeu a salvação, você vai para o inferno. Sabe quem está falando isso muitas vezes? É o diabo. São os dardos do diabo querendo imputar isso no seu coração, te atacando, te acusando. E de fato ele tem razão quando ele diz que somos miseráveis pecadores, porque somos. Mas é justamente nesse momento, quando ele quer nos atingir, nos acusando com as nossas falhas, que nós temos que nos vestir da couraça da justiça, no sentido de nos apossar dela, pois nós somos considerados justos diante de Deus por causa da justiça de Cristo e não pela nossa. Então, quando o diabo começar os seus dardos inflamados, tome posse dessa verdade, que é a justiça de Cristo que está em você. Você é justo não pelas suas obras. Então, irmãos, eu já aprendi isso há muito tempo. O diabo, ele pode falar o que ele quiser sobre a minha pessoa, porque eu sei que eu sou justificado diante de Deus pela graça dele. Então o diabo, ele não consegue entrar no meu coração, porque eu aprendi a me revestir com a couraça da justiça. Aconteça o que acontecer, eu sou considerado justo diante de Deus pela graça de Deus. A justiça de Jesus está imputada em mim no meio da graça. É verdade que todos nós um dia estaremos diante de Deus para sermos julgados, todo mundo aqui, por tudo aquilo que você fez. Mas Deus vai nos julgar segundo a justiça de Cristo. Então, quando Ele olhar para você e ver tudo que você fez, Ele vai ver a justiça de Cristo sobre a sua vida. Portanto, você será absolvido. Amém? Todos nós estaremos diante do Senhor, mas Deus vai nos julgar segundo a justiça de Cristo e não segundo a nossa, que é podre. Por isso nós seremos absolvidos, glória a Deus. Por isso nós iremos para o céu, porque quando Deus olha para você, Marcelo, para você, Ricardo, para a senhora, Emanuel, Ele vê a justiça de Deus na sua vida. Vocês precisam se apossar disso, para que o diabo não atente contra a sua vida e coloque mensagem no seu coração. Aqueles que de fato foram salvos, regenerados, foram justificados. E quando os crentes sofrem por não conhecer a doutrina da justificação, Paulo foi claro em Romanos 3,24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Claro, irmãos, que eu não estou fazendo apologia ao pecado, longe de mim fazer isso, mas o fato é que os nossos pecados não têm poder para tirar a salvação que foi conquistada por Cristo Jesus. Então, quando Satanás vier te acusar, viste essa couraça, ou seja, a justiça de Cristo, e se você pecou, se arrependa.
Glória a Deus por isso. Amém? Versículo 15, Paulo fala de outra parte dessa armadura. Ele diz: e tendo os pés calçados com a prontidão, ou seja, pronto para agir, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Paulo está querendo falar aqui de firmeza, pois era justamente isso que a sandália romana dava ao soldado. Ela tinha uns pregos por baixo, igual chuteira, que fazia com que o soldado ficasse firme no chão, uma batalha segura. Ele ficava preso ali no chão, não escorregava. Paulo está dizendo o seguinte: estejam preparados com o Evangelho da paz, estejam de prontidão, firmes contra Satanás. E um bom exemplo disso nós vemos em 1 Coríntios 15, 1 e 2. Abra lá. 1 Coríntios 15, 1 e 2. O apóstolo Paulo está enfrentando hereges que estavam querendo negar a ressurreição. E sabe como Paulo combateu esses homens? Versículo 1 e 2 de 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15, 1 e 2, ele diz: irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam, no qual estão firmes. Olha só o termo. Por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhe preguei, caso contrário vocês tenham crido em vão. Meus irmãos, nesse momento tão difícil da igreja de Corinto, o apóstolo estava firme, de prontidão com o Evangelho da paz. E assim que surgiu um problema na igreja, Paulo estava preparado com o Evangelho da paz. Ele pede para que a igreja lembrasse do Evangelho que ele pregou. Meus irmãos, os ataques de Satanás contra a igreja, ou seja, contra nós, é usar hereges. E o foco principal desse herege é distorcer o plano salvífico. É interessante, irmãos, como isso, às vezes pessoas que estão aqui há quase 5 anos, às vezes eu ouço elas dando razões, elogiando os hereges, por mais que você ensine. Então, para eu manter a igreja firme, eu preciso a cada dia me calçar com o Evangelho da paz. A igreja de Corinto estava quase seguindo a heresia de que não existia ressurreição, mas lá estava Paulo pronto com o Evangelho da paz, firme naquela batalha. Meus irmãos, a teologia da prosperidade ensinada por muitos pastores e pregadores é demoníaca. É demoníaca. Os pregadores da teologia da prosperidade não negam a salvação pela graça, eles não vão negar, mas também não pregam sobre isso. Eles só têm foco, bem-estar do homem. Por isso essa teologia tem levado muitas vidas ao inferno. Falo isso com maior tranquilidade. Meus irmãos, os universalistas dizem que todo mundo vai ser salvo. Outro dia eu estava ouvindo um desses pregadores pregando. Olha que pregação maravilhosa, que coisa tremenda, o homem pregando. Mas quando estava chegando aos 15 minutos de pregação final, ele começou a vomitar suas heresias, dizendo que no final todo mundo vai ser salvo. E se você não estiver calçado com o Evangelho da paz, você não permanece firme. É sobre isso que Paulo está ensinando. Essa é outra parte da armadura que você precisa estar calçado com o Evangelho da paz para conhecer os hereges e ensinos falsos. Verso 16, Paulo fala de outra peça dessa armadura. Versículo 16: além disso, usem o escudo da fé. Olha o que ele diz: com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Meus irmãos, o escudo romano protegia todo o corpo e tinha um revestimento que não deixava que os dardos inflamados se propagassem.
Paulo usa isso para falar da fé. Um bom exemplo desse escudo da fé nós vemos no Velho Testamento, no livro de Daniel, no capítulo 3. Abra lá para você acompanhar, para você ver o exemplo na Bíblia desse escudo da fé. Daniel capítulo 3, do versículo 3 ao 18. Texto bem conhecido. Daniel 3, 3 ao 18 diz: furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta, dupla, de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha de chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Olha a pergunta demoníaca. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrá-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Meus irmãos, é essa fé desses homens que apaga todos os dados inflamados do diabo. Estes homens confiavam em Deus independente das circunstâncias. Se Deus os livrasse da fornalha, amém, glória a Deus. Mas se não os livrasse, amém também. Essa fé que independe das circunstâncias, que apaga os dados de Satanás. É quando você não está bem, desanimado, o diabo começa a falar: você não presta, você não consegue nada, Deus não te ama, mas você está com o escudo da fé, e os dados de Satanás não entram no teu coração. Observe para o que o endemoniado Nabucodonosor falou, versículo 15: pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus, olha o questionamento, poderá livrar-nos das minhas mãos? Diante daquela situação tão difícil, às vezes nós lemos isso, né? E não temos a noção de como foi difícil. Diante dessa situação tão difícil que eles estavam enfrentando, Nabucodonosor tenta colocar dúvida no coração deles: e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Mas aqueles homens ergueram o escudo da fé e não foram atingidos por aquela dúvida lançada, ou por que não dizer um dardo inflamado do diabo. Meus irmãos, esses dardos de Satanás tentam nos atingir quando estamos diante de situações difíceis, diante das fornalhas da vida, quando Satanás nos questiona: cadê o teu Deus? Quando as coisas não vão bem, cadê o teu Deus? Cadê o seu Deus que não livrou aquele jovem de ser acometido daquele câncer? Cadê o teu Deus? Cadê o seu Deus que não curou o irmão daquela doença e morreu? Cadê o teu Deus? Cadê o seu Deus que não livrou aquele crente de ser assassinado naquele assalto? Cadê o teu Deus? Cadê o seu Deus que tem deixado você passar por uma situação tão difícil como essa? Não importa. Meus irmãos, ter fé não é ficar declarando igual um louco que Deus vai fazer, que Deus vai fazer, que Deus vai fazer. Meus irmãos, reconhecer que Deus não possa agir em algum momento ou em alguma situação não é falta de fé. Fé é saber de verdade que Deus pode fazer qualquer coisa, ou seja, nos curar do pior de todos os cânceres. Mas se Ele não curar, isso não é falta de fé não. Fé é você saber que Ele pode
Ele pode nos livrar de morrermos em meio tiroteio, livrar de um acidente, nos livrar de perdermos o emprego, mesmo em meio à crise que estamos enfrentando. Só o fato de eu crer de verdade que Ele pode fazer qualquer coisa, isso é fé. Agora o fazer compete a Ele. É interessante que esses jovens, eles reconhecem a possibilidade de Deus não fazer. Mas se Deus não fizer, nós não iremos nos prostrar diante de Ti. E esses jovens, esses homens estão lá na galeria dos heróis da fé. Quando entendemos este conceito de fé, Satanás não tem como nos atacar com suas dúvidas, pois assim como o soldado estava protegido dos pés à cabeça pelo escudo romano, assim estaremos nós também. Eu estava lembrando de como o diabo ele é sujo. Teve um ano que eu estava abrindo a igreja lá em Angra dos Reis, e teve uma quarta-feira que não era todas as quartas que eu podia ir, mas o rapaz estava fazendo aniversário. A igreja tinha 3 membros, e eu fiquei pensando, poxa vida, aniversário do rapaz, eu não vou deixar ele lá sozinho. Eu fui lá para Angra dos Reis, com sacrifício, cheguei lá à tarde, preparei minha mensagem, fiz maior festa, cantamos os parabéns, ele ficou feliz, e eu vim embora, alegre. Quando eu cheguei na Mirajá, os homens me cercam, botam o revólver na minha cabeça e roubam o meu carro. Cadê o teu Deus? Satanás, ele lança na área. E se você não tiver com o teu escudo da fé, saber que independente de qualquer coisa, Deus está contigo, você começa a questionar a Deus, irmãos. Então é necessário que você se revista dessa fé para enfrentar as lutas e as setas do diabo contra a sua vida. E ela faz parte dessa armadura. Amém? Paulo usa mais uma peça dessa armadura, versículo 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bom, Paulo está obviamente falando de proteção. Ele fala do capacete. O capacete é o que protegia a cabeça do soldado. Certamente Paulo usa essa metáfora para falar da nossa segurança em relação à salvação, pois Satanás tem atacado muitos crentes, e ele faz isso atacando a nossa mente. Portanto, ela precisa estar bem protegida com esse capacete, com essa certeza, pois é justamente aqui que o diabo procura nos atingir, muitas vezes, colocar dúvida a respeito da nossa salvação. Então, enquanto a nossa mente está protegida com a certeza da salvação, com o capacete da salvação, o diabo ele não tem como colocar dúvida a respeito dela. Está com o capacete da salvação se ele está com o conceito certo a respeito da salvação. Está com a mente totalmente protegida quanto a isso. Ou seja, eu sou salvo pela graça de Deus, e essa salvação está garantida em Cristo. Romanos, abra lá, capítulo 8, versículo 38 e 39. Olha o que Paulo diz. Romanos 8, 38 e 39. Ele diz: pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Aqui o capacete da salvação. Compreender isso, irmãos, é ter o capacete da salvação. Quando você compreende isso aqui, que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando você entende isso de fato, você está revestido no capacete da salvação. E por mais que o diabo tente colocar dúvida,
ele não consegue. João 10, 27, 29, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém os pode arrancar da mão de meu Pai. Compreender isso é de fato ter o capacete da salvação. Filipenses 1,6: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, capacete da salvação. Amém? E ainda no versículo 17 ele diz: use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A outra parte dessa armadura é a espada, e Paulo deixa claro, nem precisa explicar muito, que é a palavra de Deus. E esta é uma arma de ataque. O nosso maior exemplo, você já conhece muito bem, que é Jesus, quando foi tentado no deserto. Todas as vezes que Satanás tentou Jesus, ele usou a espada do Espírito. Mateus capítulo 4, versículo 3 ao 10. Por isso, a minha insistência de que vocês conheçam as Escrituras, pois Satanás, ele vai te tentar. E como iremos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, se não conhecemos as Escrituras? Se você não conhece as Escrituras, você não tem essa parte da armadura. Pois não basta dizer que está escrito. Temos que conhecer bem as Escrituras. Por isso a insistência. Meus irmãos, aí está toda a armadura de Deus colocada por Paulo. E para que consigamos revestir de toda essa armadura, se faz necessário fazer o que Paulo recomenda no versículo 18. O que ele diz? Depois que ele demonstra todas as peças, aí ele continua: orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orar no Espírito é estar ligado em oração com sua mente em todo tempo, em qualquer lugar, em qualquer ocasião. Então ele manda você se revestir com a armadura e orar a todo tempo. E esse estilo de vida, é esse estilo de vida que nos faz vestir essa armadura. Versículo 19, Paulo pede oração por ele também, diz: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Paulo sabia o valor da oração. Meus irmãos, o crente que se veste com essa armadura não significa que ele nunca será atingido por Satanás. Não é isso. Não somos perfeitos. Então, mesmo com essa armadura, às vezes somos atingidos, somos feridos, caímos. Porém, pelo fato de estarmos bem preparados, vestidos com essa armadura, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, ficamos firmes e continuamos inabaláveis. Versículo 13: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Meus irmãos, se decidirmos nessa noite, e aí é com você, nos vestir com toda a armadura de Deus, saiba que a graça de Deus vai atuar em sua vida. O Espírito Santo vai nos ajudar, pois sem a graça de Deus, sem a ação do Espírito Santo, não iremos conseguir. O que temos que fazer é agir, nos revestir. Agora, se você não tomar essa atitude nessa noite, eu diria que você não vai perder a sua salvação. Você vai para o céu. Por exemplo, você vai levar uma vida espiritualmente rasa, chata, enfadonha, sem experiência com Deus, vivendo apenas momentos esporádicos com Deus, quando na verdade Deus tem uma vida espiritual rica para todos que estão aqui nesta noite. Aqui está, irmãos, o que Paulo deixa, inspirado pelo Espírito Santo, para que possamos combater e permanecer inabaláveis diante das ciladas, das artimanhas do diabo.
A minha expectativa é que você leve isso a muito sério que eu falei. Pois se você não levar, você vai ver que dia a dia, semana após semana, o diabo ele vai conseguir te minar. E a cada dia você vai se afastando mais e mais do seu. Mas não é isso que Deus quer. Se você se propor a se revestir de toda a armadura, a graça de Deus, o Espírito Santo, certamente vai te ajudar. Amém? Vamos orar. Lucas, coloca sua mão no coração.